Salmo de número 119. Salmo de número 119. Nós leremos os versos 49 e 50. 2 versos apenas. Poderíamos ir até mais, mas vamos ler apenas esses 2 versos. Salmo 119, 49 e 50. Prontos? Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Amém? Vamos ler esse último versículo, 50 juntos? Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Amém? Pessoas sofrem em todos os lugares. Nós assistimos na televisão sofrimento por todos os lados, no Brasil, nas grandes cidades, no campo, em países estrangeiros. Sabemos que o sofrimento vem em todas as culturas, em todas as religiões. O sofrimento vem para todas as raças. Está em cada status social. Atinge pessoas ricas, pessoas pobres. O sofrimento atinge todas as camadas da sociedade, todos os níveis de escolaridade. Há pessoas muito letradas que sofrem, e há pessoas analfabetas que sofrem também. Por onde você olhar, e para qualquer lado que você virar, você vai encontrar pessoas sofrendo. Há uma pergunta que eu quero levantar nesta noite, na verdade 2, mas uma em especial agora. As pessoas que sofrem ao seu redor, como você e eu as ajudamos? Como nós confortamos, consolamos, damos alívio às pessoas que estão sofrendo ao nosso redor? Outra pergunta. O fato de outras pessoas ao nosso redor estarem sofrendo, nos levam a tomar uma atitude para ajudar essas pessoas? Ou somos indiferentes ao sofrimento das pessoas? Como você age? Como nós agimos? Estamos prontos para enfrentar uma dificuldade, ou um sofrimento, ou um problema, caso isso comece hoje na sua vida? Você poderia dizer: olha, estou pronto para enfrentar o sofrimento, seja ele qual for. Imagine por um instante que você recebe uma péssima notícia ao chegar na sua casa hoje ainda. Uma notícia devastadora, terrível. Você estará pronto para enfrentar isso? Imagine que esta semana você vai ao médico e recebe a pior notícia que você poderia receber. Você estará pronto para enfrentar isso? Ou você chega ao trabalho e o seu patrão te chama numa sala e te dá a pior notícia que você poderia receber. Você estará pronto para enfrentar isso? Se você está pronto, o que é que te dá esta segurança? Se você se sente preparado, então a pergunta que lhe faço é: o que lhe dá certeza de preparo? Nesta noite, eu quero levantar aos irmãos, com os irmãos, que a palavra de Deus é, sem sombra de dúvida, a ferramenta que nos prepara para qualquer circunstância. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, é
a forma pela qual Deus prepara homens e mulheres, jovens e até mesmo crianças, para enfrentar qualquer tipo de sofrimento. Você crê nisso? Você crê que tudo o que você precisa para suportar qualquer tipo de dificuldade já foi dada a você através das Escrituras Sagradas? E que lá você pode encontrar tudo o que você precisa para superar, para suportar e para ser confortado por Deus no meio do sofrimento? As Escrituras nos dão, em primeiro lugar, esperança no meio do sofrimento. Olhe comigo, novamente, o que ele diz no versículo 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. O salmista está revelando para nós que ele está sofrendo. Ele não diz que é o socorro, ou o conforto, ou o consolo de Deus na hora em que vier o sofrimento, ou caso ele venha. Ele diz, sim, este é o meu consolo agora, enquanto sofro, no meu sofrimento. Nós não sabemos de que sofrimento ele fala, mas não há dúvida de que ele está passando por um momento de sofrimento na sua vida, e ele revela o segredo para suportar isso. Ele diz, a tua promessa revigora a minha vida, ou me dá vida no meio do sofrimento. Como você age? Como algumas pessoas agem no meio do sofrimento? Quando pessoas cristãs sofrem, isso gera uma reação. Às vezes, as pessoas olham para o crente que está sofrendo e zombam do sofrimento, questionando a seguinte questão: se Deus existisse, então Ele não permitiria que você passasse pelo que você está passando. É por esta razão que não creio em Deus, eles dizem. Porque se há um Deus bondoso, se há um Deus maravilhoso e gracioso por aí, por que Ele permite que você sofra? Você não é fiel? Você não vai à igreja? Você não ora, não lê a Bíblia? Você não crê num Deus soberano sobre todas as coisas? Então por que Ele permite que você passe por sofrimento? Quantos aqui já ouviram este questionamento enquanto sofriam, vindo de pessoas, às vezes da família, às vezes colegas de trabalho? Levante uma das mãos, por gentileza. Olha aí. Eles pressupõem que Deus é forçado, ou mesmo obrigado, a nos livrar de todo tipo de intempérie da vida, pelo fato de sermos os seus filhos. Mas deixe eu lhe perguntar, qual pai ou mãe aqui é capaz de garantir aos seus próprios filhos uma vida sem sofrimento? Qual pai ou mãe aqui é capaz de prometer aos seus filhos que estão aí ao seu lado, de que eles poderão chegar à velhice, e você estará com ele ao seu lado o tempo todo, e que ele nunca enfrentará nenhum sofrimento sozinho? Quem? Deus nunca prometeu a nenhum ser humano que o sofrimento seria tirado das nossas vidas no momento em que crescêssemos nele. Deus nunca prometeu em nenhum lugar da Bíblia que no momento em que você decidisse segui-lo, o problema sairia do seu coração. Pelo contrário, é exatamente o oposto disso. O que Ele prometeu é que no momento em que você se comprometer com Ele, viria perseguição. Sério, pastor? Sim. A Bíblia diz isso lá, por exemplo, em Mateus capítulo 5, que no momento em que você crer nele, viria perseguição. Todos que se comprometessem com Cristo enfrentariam situações de dificuldade. Em meio aos problemas, há outras pessoas que fazem promessas infundadas. Além de terem aqueles que caçoam, há os outros que vão para outro lado da moeda.
Eles não caçoam, mas eles dizem o seguinte: se você confiar em Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, você estará completamente livre de sofrimento. Já ouviram isso? Venha para esta igreja, venha para este lugar, venha aqui fazer a campanha XYZ, porque se você fizer esta campanha, se você der aqui a sua oferta, se você se comprometer a fazer aqui aquilo que nós estamos lhe dizendo, Deus vai tirar da sua vida todas as coisas ruins e você será ou terá uma vida maravilhosa. Como se o sofrimento fosse um mal que o diabo está trazendo. E o papel de Deus é, se eu firmar um compromisso, Ele vai tirar tudo de ruim da minha vida. Cansamos de ouvir essas promessas. Cansamos de ver igrejas e pastores prometendo esse tipo de coisa. Agora eu pergunto, será que isso é verdade? Se é verdade, então o homem mais fiel do mundo nunca sofreria. Quem é esse homem? Jesus Cristo. E a Bíblia chama ele de homens de dores, afligido, ferido, castigado. Como pode o homem mais fiel a Deus que já existiu sofrer o que ele sofreu sendo fiel? E como alguém pode prometer agora que homens e mulheres, pecadores como nós, não vamos sofrer nada? Não, é mentira, é o engano. Então, afasta de teu coração essas promessas vazias. Descansa em Deus, porque Ele está contigo no meio do sofrimento. Mesmo que as pessoas zombam de ti, ou questionem a tua fé ou fidelidade ao Senhor. Eu acho que você tem algum pecado na sua vida, porque se você está sofrendo, você deve ter feito alguma coisa muito errado. Não se deixe levar por essas coisas. A palavra de Deus diz que nós enfrentaríamos provações e que enfrentaríamos as provações em qualquer ocasião da vida. Olhe comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Você já viu? O salmista diz que ele está sofrendo. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Todos. Todos. Em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 8, Paulo escreve: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo diz o que ele sofre. Ele diz: eu estou sendo pressionado, fico perplexo com o que acontece na minha vida, e muitas vezes sou perseguido e abatido, mas Deus me põe de pé. Então sim, cristãos sofrem porque são fiéis, sofrem porque são cristãos, ou sofrem porque são membros da raça humana, e a raça humana pecadora vai sofrer as consequências do pecado. Agora, nem sempre o sofrimento vai ser num nível alto, né? Ou seja, um sofrimento grande, um câncer terminal, um desemprego que vai durar 5 anos na sua vida. Às vezes o sofrimento será pequeno, uma dor de cabeça, 2 dias, ou uma cólica terrível, ou um desemprego que vai durar talvez 1 mês na sua vida. Mas o fato é, não importa se o sofrimento será grande ou pequeno, acredite, nós vamos enfrentar de todos os tipos. Agora, há um detalhe importante, no versículo 50 do Salmo 119. Qual é a promessa que ele nos faz?
olha lá, qual é a promessa que Ele nos faz. Olha lá, qual é? A tua promessa, dá-me vida. Ele não está dizendo, tua promessa, tirar o sofrimento. Tua promessa, livrar do sofrimento. Ele diz, tua promessa, dar-me vida. O que isso quer dizer? Que a palavra de Deus, que é o consolo do salmista, tem poder para dar vida àquele que está abatido pelo sofrimento. Aquele que está até mesmo desanimado por causa do sofrimento. Deus revigora as forças, Deus levanta o abatido, Deus levanta aquele que está atordoado. Ele não nos deixa no meio da provação ficar prostrado. A promessa então é de que em qualquer situação, em qualquer adversidade, Deus há de nos encorajar a ficar firmes. E como Ele faz isso? Através da sua palavra. Amém? Ele não faz isso usando a TV, Ele não faz isso usando uma série de televisão, Ele não faz isso usando música, Ele faz isso usando a sua palavra. Crentes que conhecem a palavra de Deus, crentes que leem a sua Bíblia dia e noite, crentes que estudam as Escrituras com afinco, eles no meio da dificuldade, aprendem com Deus a superá-la e a vencê-la mais rápido do que aqueles que não conhecem as Escrituras. Quantas vezes no meio do sofrimento, no meio do desespero, no meio daquela angústia, Deus coloca um texto na sua mente, um versículo, um exemplo, uma passagem, uma parábola, ou mesmo uma promessa das Escrituras no seu coração, e naquele exato momento você experimenta a paz. Quantos, no meio da dificuldade, da desespero, da falta de confiança, dobram os joelhos, e no momento em que estão orando, sentem o Espírito de Deus aquecendo e levantando suas almas. E ao terminar a oração, já são outros, já estão renovados, prontos para a batalha, não porque venceram ou tirou deles o sofrimento, mas porque Deus mudou o seu espírito de enfrentar o sofrimento. Estão entendendo onde eu quero chegar? A fé tem esta capacidade extraordinária de fazer com que nos levantemos no meio da dificuldade. Agora lembre-se, no versículo 50, ele diz que Ele há de dar vida. O que Ele vai despertar? O que Ele vai renovar? Ele vai dar vida em nós. A palavra de Deus nos diz que Deus nos dá nova vida, despertando-nos para a realidade da salvação. Não é incomum ouvir pessoas que vieram a conhecer a Jesus Cristo por causa de um sofrimento em suas vidas. Quantos vocês já ouviram? Sabe por que eu me converti, pastor? Eu me converti porque eu estava com câncer terminal, fazendo quimioterapia para ver se eu tinha mais algum tempo de vida, e de repente, Deus me revelou a sua palavra. Eu entendi o que Deus queria na minha vida, o plano que Ele executou na salvação em Cristo Jesus. Eu me rendi a Jesus. Deus não só curou a minha alma, mas curou o meu corpo. Se eu não tivesse contraído tal doença, se eu não tivesse passado pelo desemprego, pela falta de dinheiro, ou pelo sofrimento intenso, ou pelo problema conjugal, eu não teria encontrado Jesus Cristo na minha vida. Então sim, Ele pode usar do sofrimento na sua vida para trazê-lo para perto de Jesus. Amém? Deus usa o sofrimento como uma espécie de imã. Porque se tem uma coisa que o sofrimento faz com todas as pessoas, é humilhá-las. Nós nos sentimos impotentes, incapazes de resolver, porque estão além das nossas forças. Como uma pessoa resolve um problema de saúde, que nem os médicos têm ou dão solução?
Não é uma coisa que você vai para casa e liga o seu celular e faz ali uma compra e pronto, quando chega o correio, resolvi meu problema de saúde. Quem poderia resolver algo assim? O Senhor. Então, quando o indivíduo, de qualquer situação financeira, vê-se diante de um problema além das suas forças, a primeira coisa que ele vai fazer é reconhecer: eu não posso lidar com isso, tenho que me humilhar e confiar em Deus. Aliás, até as pessoas que não seguem ao Senhor dão esse conselho. Até médicos ateus chegam para as pessoas neste estado e dizem: você tem fé? Agora é hora de orar. Já ouviram isso? Médicos que não creem em Deus chegam para os pacientes e procuram dar esperança a elas. Eles não têm esperança para dar, mas então eles dizem: olha, se eu fosse você, eu procurava uma igreja, eu procurava a Deus. Por quê? Porque agora é o momento de se voltar para Ele, porque não há nada que nós podemos fazer por você. Salmo 119, versículo 52. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho que consolo. O que ele está dizendo? Que a palavra de Deus, ela nos consola quando nós lembramos daquilo que Deus já fez no passado. A palavra traz conforto, porque ele se lembra das experiências relatadas na Bíblia em relação ao sofrimento, e ele renova a sua fé, porque ele crê que o mesmo Deus que atuou com Abraão, Isaque, Jacó, com Moisés, com Davi e com todos os outros, é o mesmo Deus que está conosco, amém? Ele se renova nesta fé, ele renova a esperança nessa convicção. Espera aí, eu sirvo um Deus que livrou um homem da boca do leão, eu sirvo um Deus que esteve com homens no meio de uma fogueira ardente, eu sirvo um Deus que livrou um homem da morte, depois de 4 dias enterrado. Eu sirvo um Deus que tem poder sobre todas as coisas, e Ele está comigo. No meio do meu desemprego, no meio do meu problema de saúde, ou no meio do meu problema conjugal. Será que isso não é suficiente para nos renovar a esperança? Não é suficiente para encorajar a fé? Deveria ser. Deveria ser. Salmo 119, versículos 89 e 90. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações, e estabelecestes a terra que firme subsiste. Todas as gerações, Ele renova as suas constantes promessas de fidelidade. Nesta geração, Deus ainda é fiel. Ele ainda está agindo, Ele ainda está trabalhando em meio ao sofrimento, à dor e ao horror, seja qual for. Creia, tenha fé no Senhor. Versículo 52. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças. 55. De noite, lembro-me do teu nome. Nossa esperança vem, em parte, porque durante a provação, nós escolhemos nos lembrar de quem pode nos dar esperança. Eu não sirvo, você não serve a um Deus que está simplesmente escondido num lugar, assistindo o seu sofrimento sem se incomodar e sem agir. Nós vivemos e servimos um Deus que não só está presente na sua vida, mas quer corrigir e agir na sua vida. Amém? Porque Ele fez isso no passado, e Ele promete continuar fazendo isso agora. Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz o texto: nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
Você crê que o Senhor nunca vai abandonar você? Você crê que Ele nunca vai deixar você? Você tem que se lembrar disso no meio do sofrimento. Espera aí, o Senhor prometeu, Jovaer, que Ele nunca deixará você. Não aconteça não importa o que aconteça. Romanos capítulo 8, versículos de 38 a 39. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Promessa dele. Não haverá nunca, absolutamente nada capaz de desviar o amor de Deus da sua vida. Promessa do Senhor, que precisamos nos lembrar no meio do sofrimento. Não é isso que o salmista está dizendo? Eu me lembro, eu me recordo do Senhor e das suas palavras. Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele prometeu. Em Mateus capítulo 6, ele prometeu que assim como ele cuida dos lírios do campo e das aves dos céus, ele cuidaria das nossas necessidades. Agora, meu querido, se você não tem fé em Jesus, se você não crê em Cristo, se você vive a sua vida alheio às coisas de Deus, desespere-se. Chore. Esteja deprimido, porque não há quem te console. Não há promessa que te colocará de pé. Não há fé que renovará o seu coração. Você está sozinho. Não porque Deus não olha por ti, mas porque você escolhe viver longe dEle. Ele estende as mãos, mas você escolhe viver afastado de Deus. Se você insistir em se afastar de Deus, se você insistir em voltar os olhos a Ele ou dEle, se você escolher ainda virar os ombros ou as costas para o Senhor, não espere conforto, não espere consolo, porque é sua decisão se afastar dEle. É sua decisão viver longe dEle. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. A palavra de Deus é capaz de dar esperança. Você conhece a palavra de Deus bem o suficiente para que ela lhe dê vida no meio da angústia? Você conhece a palavra de Deus o suficiente para que ela te levante e te renove no meio da situação adversa? Em segundo lugar, a palavra de Deus nos dá um propósito, nos dá um sentido no meio do sofrimento. Abra sua Bíblia no Salmo 119, 67. Cento e 67. Pode baixar aqui, tá? Diz as Escrituras: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos.
Deus usa o sofrimento, Deus usa a aflição, Deus usa o problema para nos ajudar a ser ainda mais fiéis. Não reclame das dificuldades, cresça através das dificuldades. Não rejeite a dificuldade, amadureça com ela, aprenda. Ela é um professor excelente, ela é um tutor maravilhoso. O sofrimento é como um pai que pega você pelo colo e leva aos pés de Cristo, se você aprender a confiar nele. Agora, se você não confiar nele, ele então será um terrível tutor que destruirá a sua vida no profundo da depressão. O que é que muda a situação? A sua fé em Deus, sua confiança nele. Por que será que nós passamos por tribulações? Jó capítulo 5, versículos 7. Sofremos porque é o comum. Sofremos porque todos nós estamos destinados a isso. Jó 5,7. No entanto, o homem nasce para as dificuldades tão certamente como as fagulhas voam para cima. Por que sofremos? Você não sofre porque é mais mal que os outros, não sofre porque é melhor que os outros, não sofre porque Deus te castiga. Nós sofremos porque somos humanos caídos no pecado. Sofremos por causa do pecado que cometemos, sofremos por causa do pecado que os outros cometem. Exemplos: você pode sofrer porque está mentindo, você pode sofrer porque está enganando alguém, você pode sofrer porque não está agindo como um bom marido, uma boa esposa, pode estar sofrendo porque não é leal, porque não é uma pessoa correta, porque quer viver uma vida dissoluta, em pecado. Mas também pode estar sofrendo porque alguém que você ama está escolhendo viver assim. Então o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, ou então alguém que você ama muito, escolhe viver em rebeldia, e isso vai trazer sofrimento para aqueles que o cercam. Então é certo, todo homem nasce para essas dificuldades da vida, todos os homens enfrentarão dificuldades na vida. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza caída. Em segundo lugar, Deus poderia nos ensinar através da correção. E é isso que o salmista nos lembra aqui, nos salmos que lemos. Ele não diz? Ele não coloca para nós aqui no versículo em que lemos, o versículo 60, que lemos aqui, 67 e o 71. Foi para mim bom ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Então há sofrimentos que Deus permite em nossas vidas para nos corrigir, para nos colocar na direção certa, em obediência ao Senhor. Agora há sofrimentos que Deus permite em nossas vidas para nos ensinar a construir, para abençoar as nossas vidas. Romanos 5, versos 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Note que Paulo não está dizendo reclamamos nas tribulações. Paulo não está dizendo lamentamos nas tribulações. Ou nós não estamos aqui dizendo, ou Paulo dizendo, nós repreendemos as tribulações, como muitos fazem por aí. Nós nos gloriamos nas tribulações. Romanos 5, 3 e 4. Para sabermos, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então o sofrimento constrói. O sofrimento nos coloca cada vez mais aprovados diante de Deus. O sofrimento nos faz viver uma vida que agrada a Deus. Deus está construindo a sua vida. Como Ele usa, como Ele constrói você, como Ele constrói o seu caráter, como Ele constrói a sua vida honrada através do sofrimento. Muitas vezes. Porque é ali que Ele vai nos moldando segundo o seu caráter.
É ali que ele vai nos ensinando a ter ainda mais fé, a ser ainda mais dependente, mais fiel. João capítulo 9, verso 3. Jesus encontrou um homem que está sofrendo terrivelmente desde que nasceu. Os discípulos perguntam: quem pecou, este ou os pais, para que ele nascesse assim? Em outras palavras, por que ele está sofrendo, Jesus? Por que esse homem está sofrendo tanto? É algum pecado? É alguma coisa má que ele fez ou que os pais fizeram? Jesus responde em João 9,3: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Em outras palavras, o sofrimento deste homem atende a um propósito: glória a Deus. Ele não sofre porque alguém pecou, ele não sofre porque alguém foi desobediente, ele não sofre porque ele foi desobediente, ele sofre para que Deus se manifeste na sua vida. Talvez seja isso que aconteça com você. Talvez haja um sofrimento que você está enfrentando para que você glorifique a Deus. Talvez o propósito é que o caráter de Deus seja formado em ti. Talvez o propósito seja corrigir você, trazer você de volta a Ele. Talvez o propósito seja o fato de todos sofrermos, e você, como eu e qualquer um, pode enfrentar isso na vida. Mas uma coisa é certa: você crê que Deus está agindo em meio a isso? Você crê que Deus está vendo o seu sofrimento e pode ensinar você a passar por isso de uma forma a ser ainda melhor do que é agora? Salmo 119, 92. Se a tua lei não fosse o meu prazer. Olha o salmista, um homem que está sofrendo. Olha o que ele diz: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. O que ele está nos dizendo, irmãos, para encerrar? Que a razão pela qual ele não perdeu tudo, a fé, a esperança, o caráter aprovado, a honestidade, a fidelidade em Deus, a razão pela qual ele ainda está de pé, é porque ele conhece a palavra de Deus. É porque ele a busca, porque ele tem prazer na palavra de Deus. Eu quero terminar então com uma pergunta ao seu coração. Você conhece as Escrituras o suficiente para que elas confortem e consolem e encorajem você no sofrimento? Essa é a única forma de estar preparado para o sofrimento. Porque se você não conhecer as Escrituras, quando o sofrimento vier, você não encontrará consolo. Você não encontrará paz. Você não encontrará um caminho sábio para seguir. Você se sentirá perdido e abatido, porque não haverá quem te coloque de pé. E a culpa não será do Senhor, porque a Bíblia está no seu colo. Nós é que escolhemos o nosso caminho longe dele. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra é fonte de consolo para nós. A Tua palavra nos encoraja. A Tua palavra nos prepara para qualquer situação. A Tua palavra nos ajuda a desfrutar do melhor da vida, mas também nos prepara para enfrentar o pior da vida. A Tua palavra nos encoraja a confiarmos em Ti, em qualquer situação, mesmo no meio da pior aflição. Há promessas, há garantias para aqueles que se apegam à palavra de Deus em meio ao sofrimento. Pai amado, nós sabemos que há pessoas aqui que estão sofrendo. Há pessoas aqui que estarão sofrendo amanhã, ou daqui a 1 ano ou 10.
E há pessoas que já passaram por um sofrimento intenso no passado. Ó Deus, nós te pedimos nesta noite, leva-nos até a Tua palavra, leva-nos a termos prazer na Tua palavra, para que em qualquer situação ela seja fonte de bênção em nossas vidas. Ela seja fonte de consolo, conforto em nossas vidas. Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.